Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Boa noite, você que está aí nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. É com grande prazer, com grande alegria que nós pedimos licença para poder adentrar aí a sua casa, para poder adentrar nesse exato momento, né? Louvado seja Deus, o seu lar. Pedimos licença a você para que você possa parar um pouquinho e juntamente conosco nós possamos ter aqui um momento de consagração, de adoração, de louvor, de exaltação ao nome desse Deus maravilhoso, esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Espero que o áudio esteja chegando direitinho aí, o vídeo para você. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube nesse exato momento, está nos assistindo aí também pelo Facebook, né? Louvado seja Deus. Que coisa boa, que maravilha que Deus nos concede, nos permite de nós entrarmos aqui na sua casa, de nós compartilharmos algo aqui do céu, algo do reino de Deus com você, com a sua vida, com a sua família, no nome de Jesus Cristo. Nossa oração é para que o Espírito Santo use, né, esses momentos aqui, essas oportunidades aqui que nós estamos tendo como oportunidades de poder, de verdade, evangelizar pessoas, de verdade, levar uma palavra de esperança, uma palavra de vida, de transformação, de libertação até você, no nome de Jesus, viu? Agora são 22 horas, 15 minutinhos, nós estamos iniciando aqui a oração amiga, hoje 16/10/2025, acabei de voltar ali de uma aula prática, né? Lá no Uninter, eu faço faculdade de farmácia, estamos aí no 6º período e tivemos ali uma aula no laboratório de análise clínica e assim, muito legal, né? Trabalhamos ali com o plasma, né, humano, fazendo ali algumas dosagens, alguns testes, né, como por exemplo de creatinina e outros exames, né, que são comuns, tão comuns aí para as pessoas, que muitas vezes o médico pede, né, para fazer alguma bateria de exames, né, para ver como é que está lá a creatinina, para ver como é que está o fígado da pessoa, o rim da pessoa, né. Então assim, a gente foi fazer hoje, né, tivemos essa oportunidade e eu fiquei muito alegre, porque é bom quando a gente aprende, né? É bom quando a gente tem a oportunidade de aprender algo. E assim, essa faculdade para mim, ela tem sido um desafio, né? Não é brincadeira não, você com 45 anos, você começar, né, uma nova graduação, tem que ter muito sangue no olho, tem que ter muita coragem, muita força de vontade. Eu agradeço muito a Deus por isso, que Deus nos tem concedido essas oportunidades e nós temos aproveitado, né, para poder construir algo ainda, né? Eu não perdi aquela esperança, aquela convicção de que Deus ainda tem grandes coisas para fazer, de que Deus ainda tem grandes coisas para realizar na minha vida, na minha casa, na minha família, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você que está chegando agora aí conosco, eu peço a você, no nome de Jesus Cristo, que você possa estar curtindo essa live, você possa estar compartilhando também aí com outras pessoas, com seus amigos aí do Facebook, né? Louvado seja Deus. Por favor, que você possa estar fazendo isso, porque quanto mais pessoas tiverem tendo a oportunidade de ouvir, quanto mais pessoas tiverem tendo a oportunidade de receber essa palavra, mais a eficácia do Evangelho, né, será evidenciada na vida dessas pessoas também, no nome de Jesus, né? Então, boa noite, que Deus abençoe. Estamos aí ao vivo pelo Facebook, estaremos retransmitindo também essa live pelo YouTube. Eu acredito que Deus tem feito maravilhas no nosso meio, vai continuar fazendo no nome de Jesus. Estamos numa série de mensagens agora com a temática, né? Louvado seja Deus. Essa temática aí que falamos de tantas outras coisas, mas agora estamos no tema A Vitória em Cristo, né? E o texto aí que nós estaremos refletindo nele, meditando nele,
Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda aos Coríntios 2, 14. Se você puder, eu peço que você acompanhe essa leitura juntamente com a gente. Segunda aos Coríntios 2, 14. Louvado seja Deus. Também vou estar fazendo essa leitura aqui juntamente com vocês, no nome de Jesus. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. A palavra do Senhor, ela diz assim, né? Louvado seja Deus. 2,14. Bendito Deus. Graças a Deus. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz à vitória em Cristo e por meio de nós revela em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Poxa vida, você já tinha lido esse texto assim? Já tinha parado para meditar nesse texto? Já tinha parado para refletir nesse texto aqui? Pense, meu irmão, num texto forte. Pense numa palavra forte essa daqui, 2 aos Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz à vitória em Cristo. Meu amigo, que palavra! E por meio de nós, revela em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deixa eu falar aqui uma coisa para você nessa noite, no nome de Jesus. Você que está me assistindo aí nessa live, pelo Facebook, pelo YouTube. Não sei qual é o momento que você está assistindo essa live, mas deixa eu falar com você aqui, no nome de Jesus Cristo, algo que talvez você ainda não percebeu, você ainda não parou para refletir, você ainda não parou para meditar. Deus, Ele, quando criou o homem, vou fazer um resumo bem rápido aqui para você entender. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele colocou eles, Adão e Eva, você sabe, né? Você já conhece a história. Colocou eles para morar no jardim das delícias de Deus. Deus não colocou Adão e Eva em qualquer lugar, não. Colocou eles no jardim das delícias de Deus. Aí nós sabemos a história. Deus disse, olha, de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, delas você não pode comer, porque no momento que você comer, você vai morrer. E interessante que Adão e Eva poderiam ter comido de qualquer árvore, mas a teimosia, né? A dureza do coração faz com que a pessoa, infelizmente, queira desobedecer a Deus. E eles desobedeceram, pecaram contra o Senhor, desobedeceram ao Senhor. Isso trouxe maldição, eles foram expulsos do Éden. E começou aí uma saga, né? uma história que está rolando até o dia de hoje. Louvado seja Deus. Começa aí essa saga, essa história que vem até nós. Vem até nós. E que história é essa? A história de um Deus maravilhoso, misericordioso, amoroso, que procura de todas as formas, de todas as maneiras, muitas vezes extremas, porque Ele teve que enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Um Deus maravilhoso que se importa de tal forma, de tal maneira que Ele procura nos salvar, procura nos resgatar, procura nos transformar, nos libertar, nos trazer para perto. E dentro desse processo, até que o Filho de Deus viesse, Deus começa a se revelar para o povo. Primeiro fala ali, né? Com tantas pessoas, a gente, no momento desse, a gente fica naquela visão de tentar resumir. Mas Deus fala com Enoque, cria um relacionamento de intimidade, toma Enoque para si. Deus fala com Abraão, tira Abraão do meio
da sua terra, que era uma terra de idolatria. Leva Abraão para a terra prometida. Fala com o filho de Abraão, Isaque. Fala com o neto de Abraão, Jacó. Tem todo um desenrolar de Deus ali, querendo algo. E o que é que Deus queria? Qual era o objetivo de Deus de tratar com essas pessoas especiais de maneira tão íntima, tão forte, tão poderosa? Qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era escolher um povo para si. E esse povo tinha uma missão. Sabe qual era a missão? Era revelar Deus para os outros povos. Era revelar Deus para as outras nações. E a forma como Deus queria fazer isso, sabe como era? Era abençoando os hebreus, o povo de Deus, para que as outras nações vissem a bênção de Deus sobre os hebreus, sobre o povo de Deus, e desejassem conhecer esse Deus. A vontade de Deus era que as nações olhassem para os hebreus, para os judeus, e eles começassem a dizer: nós queremos o Deus dos hebreus. O Deus dos hebreus é um Deus que livra. O Deus dos hebreus é um Deus que protege. O Deus dos hebreus é um Deus que supre as necessidades. O Deus dos hebreus é um Deus que cuida. O Deus dos hebreus é um Deus presente. O Deus dos hebreus é o Deus verdadeiro. É por isso que aconteceram tantos eventos maravilhosos. É por isso que Deus se revelou de maneiras tão tremendas, porque Deus queria fazer com que as outras nações olhassem para o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, os hebreus, olhassem para eles e dissessem assim: nós também queremos servir ao Deus dos hebreus. Porque o Deus dos hebreus protege, porque o Deus dos hebreus cuida, porque o Deus dos hebreus abençoa, porque o Deus dos hebreus é um Deus de verdade. Deus queria gerar no coração dos outros povos um desejo, uma expectativa de lhe servir, usando o povo de Israel como exemplo. Deus queria abençoar tanto. Deus queria que eles vivessem uma vida assim tão de vitória, de bênção, de prosperidade, de saúde, de paz. Deus queria que algo acontecesse assim na vida deles, de tal maneira que aquilo estremecesse os outros povos, estremecesse as outras nações, para que essas outras nações quisessem servir ao Deus do povo de Israel. E sabe, querido, essa vontade de Deus não passou. Ela só mudou. Hoje, a nação santa, o povo adquirido, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo eleito, você encontra lá na primeira epístola de Pedro. Quando ele falando sobre isso, ele diz que hoje nós somos a nação santa. Hoje nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo adquirido por Deus, comprado por Deus pelo sangue de Jesus, somos nós. E o desejo que Deus tinha sobre o povo de Israel, o desejo que Deus tinha sobre os hebreus, de abençoar os hebreus para que as outras nações, olhando para os hebreus, quisessem servir o Deus dos hebreus, esse projeto de Deus aí, hoje é voltado para a igreja. A igreja deve ser esse referencial
para a humanidade. A igreja deve ser aquilo que gera no coração das outras pessoas um desejo de ser como a igreja. É por isso que a igreja, querida, ela sofre tanto quando acontece um escândalo, ela sofre tanto quando acontece, situações. Porque, na verdade, não é para isso que a igreja foi comprada. Não é para isso que Jesus Cristo veio, não é para isso. Não é. A igreja, na verdade, ela foi trazida, ela foi colocada. A igreja, ela foi plantada na terra para ser esse exemplo, para ser esse lugar, para ser, louvado seja o nome santo do Senhor, esse povo que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: poxa, nós queremos o Deus do fulano, do irmão fulano, da irmã cicrana, porque o Deus do irmão fulano transformou ele. O Deus do irmão fulano libertou ele, o Deus do irmão fulano restaurou ele, o Deus do irmão fulano fez um milagre, fez uma obra muito linda na vida dele. O Deus do irmão fulano realmente, de verdade, mudou a história dessa pessoa. Antes ele era lá um alcoólatra, antes ele era lá um drogado, antes ele era lá uma pessoa que vivia debaixo de maldição, antes ele era uma pessoa aí derrotada, não tinha nada, a vida dele era totalmente destruída. Mas olha aí, olha o que aconteceu com ele quando ele aceitou Jesus. Ele mudou completamente. É uma nova criatura, é uma nova pessoa, é alguém transformada, é alguém regenerada, é alguém cheia de Deus, é alguém que onde ela chega, o comportamento dela, as palavras dela, as atitudes dela, revelam a glória de Cristo, revelam o poder de Deus, revelam a graça de Deus. Poxa, meu irmão, é exatamente isso que Deus está falando aqui em 2 Coríntios. É exatamente isso que ele está falando aqui no versículo de número 14. Aqui no capítulo 2, versículo 14 de 2 Coríntios, é isso que ele está dizendo. Olha aí, graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz à vitória em Cristo, e por meio de nós revela em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É através de nós que o nome de Jesus, o perfume, Jesus, Senhor, isso coloca sobre nós um peso de responsabilidade tão grande. Isso coloca sobre nós um peso de responsabilidade tão grande. Porque o Senhor está dizendo para nós que o perfume dele, que vai atrair as pessoas, o perfume dele, que vai trazer as pessoas a Cristo, o perfume dele, que vai tocar a humanidade, que vai fazer com que a humanidade que está perdida, a humanidade que está falida, a humanidade que está destruída, a humanidade que está derrotada, esse perfume dele foi colocado em nós. Você tem ideia do peso da responsabilidade disso? Você tem ideia de como isso chama a nossa responsabilidade para com Deus, para com a nossa vida com Deus, para com a nossa prática de cristão, para com o nosso comportamento de servo de Deus?
Você tem ideia disso? O Senhor, Ele quer nos abençoar sempre. O tema dessa mensagem, dessa série de mensagens que nós estamos fazendo, é a vitória em Cristo. E a vontade de Deus que está aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A vontade de Cristo é de sempre nos conduzir à vitória nele. Está aí, é a Bíblia. Não estou inventando nada. Segundo aos Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus que sempre nos conduz à vitória em Cristo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o Senhor é tão maravilhoso, é digno de receber graça, é digno de receber glória, é digno de que nós glorifiquemos o seu nome, que nós adoremos o seu nome de tal forma, de tal maneira. E por quê? Porque Ele nos conduz à vitória em Cristo. Derrota não é para os filhos de Deus. Derrota não é para aquele que serve a Jesus Cristo. O louvor que diz, né? Que há contigo, amigo, que tu andas abatido, cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você aflito, mas saiba que Jesus te estende a mão. Se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que conduz salvação. Tá aí, meu irmão. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. E é verdade. Segundo aos Coríntios 2,14. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus que sempre nos conduz à vitória em Cristo. Ah, meu irmão, que palavra. A palavra sempre. Ela quer dizer para nós que não é só uma vitória, que não é somente um tipo de vitória. Não. A vontade de Deus é de sempre nos conduzir à vitória. A vontade de Deus é de sempre nos levar à vitória. E essa vitória, eu já disse para você, não é mérito seu, não é mérito meu, é mérito do Senhor Jesus. Não é por causa de mim, nem por nada do que eu possa fazer, é por causa do sacrifício dele. Por isso que essa vitória é garantida. É garantida. Não sou eu que estou atestando, não sou eu que estou assinando embaixo, é ele. É o sacrifício dele, é o sangue dele, o preço foi o sangue dele. Graças a Deus, que sempre nos conduz à vitória em Cristo e por meio de nós, revela em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aí o versículo 15, segundo aos Coríntios 2,15, o que está dizendo aí, ó? Somos para Deus, somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que são salvos, quanto entre os que se perdem. Somos para Deus o bom perfume de Cristo. Meu irmão, é uma responsabilidade muito grande. Você sabe o que significa, da onde veio a expressão, a palavra cristão? Cristão significa pequenos cristos.
pequenos cristos, seguidores de Cristo, pessoas que se parecem com Ele, que andam como Ele anda, que falam como Ele fala, que tem o comportamento dele, que tem as atitudes dele. Eu vou mais além, eu vou mais profundo. Pessoas que têm o DNA dele. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Paulo, escrevendo aqui, segundo aos Coríntios, ele está dizendo: olha, somos para Deus o bom perfume de Cristo. Para que serve um perfume? É para ficar guardado no frasco? O perfume serve para você usar. E a função do perfume é o quê? É exalar um odor, um cheiro. E para ser chamado de perfume, tem que ser um cheiro bom. Tem que ser um cheiro agradável. Tem que ser um cheiro gostoso. Tem que ser um cheiro que gere, que desperte um sentimento, uma sensação de prazer, de alegria. É isso que o Senhor está falando para nós aqui nessa palavra. Deus quer sim trazer vitória. Deus quer sim derramar bênção. Deus quer sim mudar nossa história. Deus quer fazer com que nós hoje sejamos o exemplo que Ele queria que o povo de Israel fosse. Veja aí todas as batalhas que os judeus entraram. Até mesmo o Holocausto, onde mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Mesmo assim, Deus trouxe vitória. Porque depois do Holocausto, Deus permitiu que houvesse uma comoção mundial, de tal forma que os judeus que estavam espalhados em todos os lugares do mundo retornassem para Israel e de novo fosse instituído o Estado de Israel. Até mesmo o Holocausto, algo tão grave, tão sério, Deus usou para abençoar a nação de Israel. A nação de Israel, que é tão pequena, proporcionalmente em território, proporcionalmente em população, em quantidade de pessoas, e mesmo sendo tão pequena, todos que se levantam contra eles são abatidos. Todos que se levantam contra ele são destruídos. Todos que se levantam contra ele são derrotados. E por que acontece isso? Porque Deus, olha a minha resposta, porque Deus quer fazer assim. Deus quer fazer com que as pessoas olhem para o Deus de Israel, para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaac, para o Deus de Jacó. Deus quer fazer com que as pessoas olhem para aquele povo e digam assim: existe algo de especial neles. Existe algo de especial nessas pessoas, porque todo mundo se levanta. A Síria, que é uma nação muito maior, muito mais potente, se levanta, é derrotada. Os outros aí se levantam para cair. Tantos Golias. A gente fala muito da história de Davi e Golias, mas não foi só um Golias que Deus matou, não, que Davi matou, não. Foram tantos que se levantaram contra a nação de Israel e que caíram. E não caíram por causa da nação, não caíram por causa do povo, não caíram por causa do armamento bélico, não caíram por causa da potência que Israel é, caíram por causa do Deus de Israel. Caíram por causa do Deus de Israel.
Meu querido, eu e você, nós temos sobre nós essa marca. Eu e você, nós temos sobre nós essa marca. Entenda isso no nome de Jesus. Nós temos sobre nós essa autoridade, nós temos sobre nós essa bênção, nós temos sobre nós essa promessa. O Senhor, Ele quer nos abençoar. O Senhor, Ele quer mudar a nossa história. O Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor quer fazer com que as outras pessoas olhem para nós e desejem o nosso Deus. E sabe quando é que elas vão desejar o nosso Deus? Quando o perfume dele, quando o perfume dele estiver sendo exalado, quando o perfume dele estiver sendo exalado pelas nossas vidas, as pessoas precisam chegar perto da gente e sentir algo diferente. As pessoas precisam chegar perto da gente e perceber que existe algo diferente. E esse algo diferente, meu amado, é a presença do Espírito Santo em nós. Esse algo diferente que as pessoas precisam sentir, precisam viver. Você lembra da pregação que nós ministramos há um tempo atrás na igreja? Que a criação ardentemente espera a manifestação dos filhos de Deus? É sobre isso. A criação ardentemente espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação ardentemente espera que os filhos de Deus se levantem, que os filhos de Deus exalem o perfume de Jesus, que os filhos de Deus demonstrem como é maravilhoso servir a Jesus Cristo. Como é maravilhoso, como é maravilhoso. Oh, meu irmão, tem tanta gente abrindo a boca para falar bobagem. Em vez de dar testemunho, está dando testemunho. Só sabe contar derrota. Só sabe falar coisas que não deve. Só abre a boca com palavras de maldição, com palavras derrotistas. O Senhor... Leia aí, 2 Coríntios 2, 14 e 15. Olha o que a Bíblia está falando, meu irmão. Graças, porém, a Deus que sempre... Oh, Jesus! Às vezes a gente fica preocupado com a conjectura do país. A gente fica preocupado como é que vai ser, como é que nós vamos superar tanta roubalheira, como é que nós vamos superar tanta coisa acontecendo, tanta violência. A palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus, ela responde. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz à vitória em Cristo e por meio de nós revela em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que são salvos, quanto entre os que se perdem. Até os desviados vão olhar para nós e vão dizer: poxa, eu quero voltar. Eu quero voltar porque quando eu olho para a vida do irmão fulano e eu vejo ele
sempre sorrindo. É no meio da luta, é no meio da tribulação, é no meio da batalha, mas ele não murmura, ele não empresta a língua dele para Satanás, ele abre a boca dele só para abençoar. Rapaz, o cara passa tanta luta, o cara passa tanta tribulação, mas a boca dele é só para dar glória. Eita Jesus, eita, até os ímpios vão declarar: eu quero o Deus do irmão fulano, eu quero o Deus da irmã cicrana, eu quero o Deus deste homem aí, eu quero o Deus dessa mulher aí, porque, poxa, que fé que esse homem tem, que fé que essa mulher tem, a fé dele balança quando a gente chega perto dele, ele contamina a gente com essa fé, o entusiasmo dele, a alegria dele, a graça de Deus que está dentro dele é tão forte, tão tremenda, que faz com que as pessoas ao redor sejam tocadas, sejam impactadas. Eita Jesus! É isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que Deus quer fazer conosco. Você pensa que Deus está permitindo que certas situações aconteçam na nossa vida para nos destruir, para nos derrotar? Não é não. O desejo de Deus é trazer vitória. Deus nos conduz em triunfo em Cristo. Nossa vida deve ser um testemunho da vitória de Jesus. Nós precisamos exalar o bom perfume, para que as pessoas, quando elas nos virem, quando ela encontrar conosco, elas sejam tocadas, elas sejam impactadas com o perfume de Cristo que está em nós. Que está em nós. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos pedir que esse perfume maravilhoso seja derramado na nossa vida, de tal forma, de tal maneira que as pessoas ao nosso redor sejam tocadas, elas sintam esse perfume, essa presença santa de Deus em nós. Onde quer que formos, tudo que fizermos, que essas pessoas sejam tocadas, sejam impactadas com esse perfume de Jesus na nossa vida. Vamos orar? Coloca seu coraçãozinho na presença do Senhor aí. Fala com Deus, no nome de Jesus. Conversa com esse Deus maravilhoso aí agora, que quer te abençoar, que quer te renovar, que quer te restaurar, que quer te transformar, que quer fazer em você uma nova história. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Coloca teu coraçãozinho aí na presença do Senhor, coloca teu coraçãozinho aí diante de Deus. Vamos falar com Ele, falar com esse Deus maravilhoso aí, no nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, bendito Deus. Nós colocamos o nosso coração diante de Deus. Que a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, o desejo do Senhor é mudar a nossa história, o desejo do Senhor é transformar as nossas vidas, é restaurar as nossas vidas. O desejo do Senhor, Pai,
Aleluia. Meu querido, que verdadeiramente você possa estar aí, exalando o bom perfume de Cristo. Que as pessoas sejam impactadas com seu testemunho, com a sua vida na presença de Deus. Porque essa é a vontade do Senhor para nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu aproveitar aqui e mandar aqui um abraço para a irmã Ivoneide, né? Irmã Ivoneide Galdino. Ela que está comentando aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. O culto foi uma bênção, pastor. Faltou você, o pastor Françuel. Mas eu creio que na próxima vocês estarão presentes. Foi bênção de Deus. Deus falou através da irmã Roberta hoje. Olha que coisa boa. No nome de Jesus. Fico muito feliz. A minha oração é para que Deus levante minha esposa. A minha oração é para que Deus use a vida dela sim com muita graça, com muita autoridade. Que ela possa exalar o bom perfume de Cristo onde quer que ela esteja. Que as pessoas sejam tocadas pela presença de Deus na vida dela também, no nome de Jesus, viu? Feliz, minha irmã, pelo que Deus fez lá. Mandar aqui um abraço para o diácono Nilton, o diácono Auricélio, meu pastor Françuel, pastora Cátia, pelo povo de Deus ali da Resgate, no nome de Jesus. Deus abençoe. Lembrando que amanhã tem culto, viu? Culto de ensinamento da palavra de Deus, vai ser bênção. Mandar aqui um abraço aqui também para a irmã Benedita sempre ligadinha conosco aqui na oração. A irmã Dorilene também, irmã Dorilene, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Ela está dizendo aqui a paz do Senhor Jesus para todos, amém, minha irmã? Glória a Deus, abraço aí. Que você possa estar curtindo essa live, estar compartilhando aí com seus amigos também. Que mais pessoas tenham a oportunidade de estar recebendo de Deus, de estar sendo edificadas através dessa live no nome de Jesus, tá certo? São agora 23 horas, bem na hora. Vamos encerrando aqui a oração amiga de hoje, mas prometo que no nome de Jesus amanhã a gente volta, trazendo o encerramento dessa série de mensagens, né? Amanhã tem mais algo para Deus falar aqui com a gente, palavra que Deus está falando que é a vitória em Cristo, mas amanhã a gente continua. Amanhã tem Apocalipse 3:11. Eita, é bênção. E eu aguardo você, viu? Aqui no Facebook, no YouTube, a partir das 22 horas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com a sua casa, sua vida, sua família. Que todos possam ficar aí na paz do Senhor. Tenha uma noite de sono de paz, dia de amanhã de vitória, no nome de Jesus. Fica com Deus, o cheiro no coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Até amanhã, quando estaremos de volta aí com a oração amiga aqui pelo Facebook. Em nome de Jesus.